Olá, minha gente, uma excelente madrugada para você que a partir de agora está comigo em mais um episódio do nosso Devaneios na Madrugada. São conversas que a gente tem sempre nas madrugadas de quarta-feira, de quartas-feiras, hoje dia 26 de novembro de 2025. Estou um pouquinho resfriado, não se esquentem com isso, né? Mas estamos juntos aqui, graças a Deus, por mais uma noite repleta de muitos pensamentos, muitas conversas. E uma excelente madrugada para você, viu? Você que está aí, talvez deitado, talvez acordado demais para dormir. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, tá bom? Hoje nós vamos conversar sobre dois verbos que parecem simples, mas se escondem em universos inteiros. Ser e estar. Na pressa do dia a dia, né? Quase não pensamos nisso. Mas na madrugada, quando o silêncio nos envolve, é impossível não se perguntar. Afinal, qual a diferença entre ser e estar? Muito prazer, eu sou Márcio Luiz. A partir de agora com você, nesses próximos minutos, a gente conversa sobre esse tema. É interessante, né, minha gente, que gramaticamente falando, né, a diferença é clara. Ser fala da essência, daquilo que não muda facilmente, daquilo que você é, né? Eu sou o Márcio, você quem é? Estar já fala do estado, aquilo que pode passar, né? Eu sou Márcio, hoje eu estou universitário. Eu não sou universitário, eu estou. Daqui a pouco eu me formo, não sou mais universitário. Você hoje está solteiro. Você não é solteiro, você tá, daqui a pouco você pode casar e estar casado. Não é não? Eu posso dizer, eu sou feliz. Isso sugere que a felicidade faz parte de quem eu sou, né? E que bom que eu e você, né, que nós possamos dizer que nós somos felizes, né? Não estamos felizes. É bom ser feliz, não é verdade? Hoje em dia, isso está cada vez mais difícil, infelizmente. As pessoas repararem no ser feliz ao invés de simplesmente estar feliz. Mas olha só que legal. Se eu digo que eu estou feliz, né, é apenas um momento, uma circunstância. Então, por isso que eu torço de verdade para você que me ouve nesse momento, nesse podcast, que você não só esteja, mas que você seja feliz. É claro que nem sempre a gente vai estar rindo 24 horas por dia, até porque isso seria meio que incomum, até mesmo anormal. Nós somos humanos, na verdade. Nós temos nossas preocupações, sim. Nós temos as coisas para pensar, para trabalhar, tanta coisa. Mas, a partir do momento que você diz, não, eu estou preocupado, essa fase passa, né? Eu posso estar triste, mas isso vai passar. Agora, a felicidade não podia ser passageira, não devia ser passageira, tinha que ser sempre. Independente do que seu rosto diz, do que o seu coração fala. Então, seja feliz, não esteja feliz, tá? Faça de tudo para isso, para que você não seja, ou melhor, não esteja, e sim seja feliz. A língua portuguesa nos dá essa riqueza, né? Distinguir entre o que é permanente e o que é passageiro. Mas será que na vida real conseguimos separar tão bem assim? É o que hoje nós conversamos nesse podcast, no qual convido você a participar com a gente. Caso você queira, você pode escrever aí nos comentários do Spotify, também pode escrever nos comentários do YouTube. Será um prazer ler aquilo que você tem a dizer sobre isso. Você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você é feliz? Você está feliz? O que você acha disso? Você separa bem essa diferença entre ser e estar? É impossível não lembrar do verbo to be em inglês, né? Que também é ser e estar. Mas na nossa gramática portuguesa, né, em português brasileiro, vamos dizer assim, o ser e estar tem uma diferença muito grande, não é verdade? E é um prazer falar com você sobre isso nessa madrugada, nessa semana. Hoje é 26 de novembro, deixa eu aproveitar dizer ao meu primo João Paulo que eu quero que ele seja muito feliz. Hoje é aniversário dele. Primão, parabéns para você, Deus abençoe, tudo de bom, tudo de melhor. Que você sempre seja feliz e esteja passando às vezes, né, por preocupações que a vida impõe, mas que elas passem e que a felicidade impere sempre, tá? Feliz aniversário para você, grande João Paulo, meu primo querido. Beijo no seu coração, felicidades. Para você também hoje que completa o aniversário junto com o João Paulo, que você também seja feliz. Que você não esteja, mas que seja. Esteja e seja, né? É que o ser aí tem
um prisma maior, né? Então, que você seja muito feliz. Falou, primão, um abraço para você também que me ouve nesse momento. Vamos dar continuidade aqui no podcast de Devaneios na Madrugada, que eu quase esqueci o nome do podcast, acredita? Trazendo uma dimensão filosófica para o nosso podcast nessa noite, Aristóteles falava da essência, aquilo que define o ser. Heidegger falava do ser no mundo, lembrando que não existimos isolados, mas sempre em relação. E eu me pergunto, será que somos apenas aquilo que permanece ou também aquilo que passa? Na madrugada, quando o tempo parece suspenso, talvez percebamos que somos feitos de permanências e de instantes. Somos aquilo que é, mas também aquilo que está. E você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, hein? Será que você é aquilo que permanece ou também aquilo que passa? Eu acredito, eu penso que nós somos seres completos, né? Nós podemos ser e também podemos estar. Eu acho que ninguém no mundo, na verdade, na verdade, assim, vamos reformular o que eu ia dizer aqui. A gente, quando nasce, a gente começa a ser, né? Só que nós estamos passando, né, por processos. Então o que a gente é, na verdade, muitas vezes é resultado do que estávamos no passado. Profundo, né? Até porque é complicado de explicar ou de entender. Mas digamos assim, nós passamos, né? Eu me incluo, claro, dentro disso. Porque incluir fora é diferente, né? Mas pensa, quando você é criança, né, você passa por fases, você está uma criança, você não é uma criança, você está. Você é quem você é, a sua personalidade. Mas as fases da vida estão passando, né? Então, a minha fase de infância estava e passou. A minha adolescência estava e passou. A minha juventude estava e passou. Hoje estou na vida adulta, né? Estou passando por essa fase. Daqui a pouquinho estou indo para uma outra fase da melhor idade. E depois disso vou para a eternidade. E assim somos, né? Claro, cada um com o seu credo, a sua maneira de pensar e acreditar. Mas o tempo ele é inerente ao que você é, ao que você acredita, né? O que eu penso e acredito também. Então ele vai passar. Então, tem uma frase que diz, né? Que por pior ou melhor que seja a fase que você está passando, ela vai passar. Agora, quem você é, aí não passa. Só que transforma, né? Às vezes eu lembro que eu comentava no meu blog tempo atrás, né, que eu pego o meu blog para ler, acho que eu tenho desde 2007. Gente, estamos em 2025. Às vezes eu leio textos que eu escrevi lá que eu só não vou dizer que eu não me reconheço porque foi eu que escrevi, né? Mas, de repente, se pessoas hoje chegassem na minha vida, e é um fato que está cada vez mais difícil de pessoas chegarem na vida da gente, inclusive isso é tema para um próximo tema de podcast, né? As amizades na vida adulta, como elas são difíceis de se fazer. Eu acho que é porque depois que a gente também... É o devaneio acontecendo aqui, ó. Depois que você passa tantas coisas na vida, se decepciona com tantas pessoas, e você também decepciona tanta gente, chega um momento que você decide, quer saber? Deixa o jeito que tá. Chega, não precisa mais ninguém não, tá bom. Né? Somos seres comunitários, a gente precisa de pessoas do nosso lado, né? E que bom que essas pessoas, de repente, sejam da sua família, próximas a você aí, né? Porque na sociedade de hoje em dia, está cada vez mais difícil de a gente conhecer pessoas novas, né? E isso se dá através de repente, trabalho, através de estudos, né? Mas aquela fase que você tem lá na juventude, sair para lá e para cá, né? Depois que você já tem uma certa idade como eu tenho, você quer ficar de boa, né? Você quer ficar good vibes, sossegado. Você quer encostar no sofá e fica de boa. Aí como é que você vai conhecer gente nova assim? Não tem jeito, né? A não ser você que me ouve, que me conhece virtualmente através aqui do podcast, através, né, do que a gente publica na internet. Só isso. E é muito pobre o que a gente publica na internet, né? Na verdade, as pessoas publicam ali muitas vezes o que elas gostariam de ser, o que ela quer que as pessoas pensam que elas são. E não são nada disso. É só uma casca ali por fora, né? De repente tem uma cara sorrindo e lá dentro não é assim. Ou é difícil quem publica tristeza, né? Vou publicar minha cara triste. Pode procurar.
Rola agora o feed aí do seu Instagram. Você não vai ver. Dificilmente você vê alguém postando dificuldades. É sempre viajando, passeando. Que bom que é assim também, né? A gente quer sempre transmitir a melhor versão que nós temos. Mas é verdade que uma riqueza também que faz parte do nosso ser, da nossa alma, é o que a gente é no fundo. Que beleza e que maravilha é quando você pode demonstrar para as pessoas aquilo que você é de verdade. Aquilo que você sente de verdade. Você pode mostrar para as pessoas o seu estado de felicidade. Mas você consegue mostrar para as pessoas o ser. Você é realmente feliz? Você não é assim todo o tempo. Só que você só publica o que você está, e não o que você é toda vez. E tá tudo bem. Cada um posta o que quiser, cada um faz o que quiser. Eu gosto de dizer sempre aquilo sobre o ter que, né? Eu tenho que. Você não tem nada. Depende do que você pensa, daquilo que você acha. Né? Quem sou eu para julgá-lo? Eu não sou juiz. Sempre gosto também de trazer esse paradoxo, né? Acho que nem é essa palavra, na verdade, para usar nesse momento, mas isso que eu falo aqui de você não ser juiz de ninguém, de as pessoas apontarem o dedo para você e dizer que você é aquilo, que você tem que fazer aquilo. Tem até aquela brincadeirinha que a gente faz, né? Geralmente no final do ano, ou no início do ano. Grande promoção, pague meus boletos, minhas contas e opine na minha vida. Eu costumo falar para as pessoas agora que a minha preocupação tem preço, né? Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer todo dia, os meus estudos, meu trabalho e tudo mais, mas tem gente que parece que gosta de se preocupar de uma certa maneira, de se desesperar pelas situações, né? E nem tudo você tem controle. Voltamos mais alguns episódios atrás aqui, né, quando a gente falava sobre pensar que tem controle sobre tudo. Não tem. Não, mas está muito tranquilo em relação a tal tema. Você tem que... Você tem que se preocupar mais. Não, eu faço o que eu posso. O que eu não posso, eu vou fazer o quê? Né? Mesma coisa, por exemplo. Mas eu quero que você entre num carro e você saia voando com ele. Não, eu posso entrar num carro, voar com ele, eu não consigo. Até porque não tem asa, né? Não tem motor para isso. Não é assim que funciona. Vai ter os novos carros voadores aí, né? Que já está em construção, já está em planejamento, pesquisa. Mas parece mais um drone gigante voador, né? Não me parece carro aquilo lá. Devaneios da madrugada. A gente vai para um lugar que não tem nada a ver, né, com o que tá falando, né? Mas é interessante isso, né? A gente vai falando, voltando pro tema, entre ser e estar, você... Quem é você, né? Interessante, para mudar pro próximo bloco aqui, quando a pessoa fala assim, né? Mas quem é você? Eu sou um universitário, eu sou um secretário. Não. Isso não é quem você é. Isso é o que você faz. Quem você é? Gente, essa pergunta, ela filosoficamente falando, ela é tão profunda, né, que a gente não para pensar nisso. Eu lembro que quando eu fiz a disciplina de filosofia na faculdade, eu lembro que eu achava que eu ia gostar tanto de filosofia, gente. E eu gosto de ouvir filósofos falando, de verdade, né? Dentre eles, o Leandro Carnal e o Mário Sérgio Cortella são os que eu mais gosto de ouvir. Mas estudar filosofia, meu Deus do céu. Que horas são, Márcio? São 12h15. Mas por que são 12h15? Porque é 12h15, o relógio da mocinha é 12h15. Não, mas tem um motivo de trás. Não tem nada. Que motivo da onde? É 12h15 e pronto. Para de ficar, sabe, colocando coisa profunda e não existe. E existe uma profundidade. Mas eu não quero saber disso. É só 12h15 e pronto. Tá bom. Entendeu? Ai. Mas agora a gente vai passar por uma parte mais psicológica e emocional do ser e estar. Muitas vezes confundimos ser com estar, na verdade. Dizemos, e podemos dizer assim, sou triste. Quando, na verdade, estamos apenas passando por um momento de tristeza, né? Essa confusão pesa na nossa identidade. Porque se eu digo que eu sou algo, parece definitivo. Mas se digo que eu estou, reconheço que é passageiro. Né? Eu até lembro que eu falava assim que uma das coisas que mais me encantava nas aldeias de vida, né, era esse negócio de ser e estar. Né? Na aldeia você nunca é, você sempre está. Você não é um formador, você está formador.
Você hoje tem uma equipe, num outro momento está em outra, né? Então isso sempre me encantou lá, né? Entre ser e estar. Quantas vezes você já se definiu por um estado? Quantas vezes acreditou que aquilo que sentia era quem você era? E isso é muito triste, gente, em relação a pessoas que passam pela realidade, né? Pela enfermidade que é a depressão. Porque ela acha que ela é uma pessoa triste. E ela tem certeza disso, porque o sentimento que ela passa, aquilo que ela tem, os hormônios, aquela coisa toda, né? O processo químico dentro do cérebro de uma pessoa que está passando por esse momento, né? Onde ela está triste, a faz acreditar que ela é triste. E que bom que nós podemos, né? Quem conhece pessoas assim, e que tem a oportunidade de repente ajudar, e não espera, infelizmente, a pessoa não estar mais aqui para ajudar depois, né? Meu paizinho hoje já vive com Deus, ele já partiu para a eternidade, está do lado de Deus. Mas às vezes eu penso, sabe, que poderia de repente, quem sabe, ter tentado ajudar mais ele nesse momento que ele tinha, né, que ele passou de tristeza profunda em relação à depressão que ele teve. E hoje eu penso, né, que poderia ter feito mais, eu poderia ter feito diferente. Só que esses pensamentos, gente, infelizmente só vem depois que a pessoa não está mais aqui. Então, para você que passa por momentos que tem pessoas assim, que acham que elas são tristes e que estão passando por momentos de depressão, não espere essa pessoa partir para você ajudar, né? Pergunte, converse mais. Eu conversei bastante com meu pai, meu irmão também, né? Mas eu acho que a gente podia... Sempre vai ficar essa impressão, poxa, poderia ter feito mais, né? Explicar para ele, pai, você não é triste, você está. Embora eu lembro que, né, nos meses finais, vamos dizer assim, antes da partida dele, que foi repentina, né? A gente falava isso pra ele, né? Não, pai, a gente tá aqui, estamos aqui e tal. Mas por que eu tô falando isso pra você? É difícil convencer alguém, né? De que ela não está, que ela não é, que ela apenas está. Especialmente em momentos como esse, de tristeza muito grande, de depressão, né? E nesses momentos que a pessoa ela acha que ela não tem mais sentido de ser, porque ela está. Você já passou por essa fase também? Acho que, né, a grande parte de nós passamos por momentos assim, né, de tristeza, de angústia. Nos dias de hoje, inclusive, né, tem essa, como é que se diz? Sei lá, essa realidade, né, de a gente achar que cada vez mais estamos sós, num mundo tão conectado. Inclusive passou na Globo News na segunda-feira, né, um Globo News especial sobre isso. Falando sobre as pessoas que em pleno século XXI, tão conectadas, que estão cada vez mais solitárias. Gente, que triste ver a realidade de que os jovens de hoje em dia se sentem solitários. No mundo globalizado, onde a gente tem acesso a conversar com qualquer pessoa, né? Eu tenho 45 anos de idade, mas eu vejo essa diferença. Engraçado, gente, sabe? Eu imagino as pessoas que têm 90 anos de idade hoje, e que lembram, né, que estão lúcidas, de ver as diferenças das gerações que elas viveram, né? Tanto na fase da tecnologia, como também da sociedade. Como os costumes mudaram, né? Eu lembro que na minha juventude, na minha adolescência, estar com as pessoas era muito mais enriquecedor. Hoje em dia, parece que as pessoas não estão mais, né? E mesmo quando estão juntas, elas estão mais ligadas na tela do que na pessoa que está do lado. E aí se sentem extremamente sozinhas, né? Então, estando com pessoas, não são mais quem são. Que triste, né? Talvez a madrugada seja o melhor momento para desfazer essa confusão entre ser e estar. Para lembrar que estar triste não significa ser triste. Que estar perdido não significa ser perdido. Que estar sozinho não significa ser sozinho. A sociedade nos cobra que sejamos algo fixo, uma profissão, um papel, uma identidade. Mas na vida real estamos em constante mudança, o que a gente falava agora há pouquinho, né, sobre o momento que nós nascemos, em que nós estamos criança, depois estamos adolescentes, estamos jovens, estamos adultos, estamos velhinhos, estamos idosos, né, melhor idade, e estamos no céu. Nas redes sociais a pressão é ainda maior. Precisamos mostrar quem somos, mas será que não seria mais honesto mostrar como estamos? Aí a gente volta nas redes sociais, que a gente acabou de comentar também, né?
nós mostramos como estamos. Até porque mostrar quem a gente é, tinha um padre que falava assim, né, que as pessoas não estão prontas para aceitar a realidade de quem nós somos. Muitas vezes as pessoas estão prontas para aceitar como estamos. Né? Então assim, digamos eu, Márcio, né, hoje eu estou feliz. Nossa, eu vou viver rodeado de gente. Porque as pessoas têm a tendência, pelo menos, de se aproximar de pessoas felizes, né? Porque é muito chato estar perto de pessoas que só nos levam para baixo, que sugam nossa energia e que só te deixa para baixo, só pisa em você. Quem gosta disso, né? Não seja masoquista, ame-se, né? Se ame. Mas, então, quando eu coloco lá o que eu estou, o jeito que eu estou, né? Geralmente quando você, pode ver, quando você está bem, até você tem uma certa tendência a querer estar com mais pessoas e as pessoas também querem estar perto de você. Quando você não está bem, quando você precisava de pessoas para estar do seu lado, geralmente as pessoas te abandonam, te deixam para lá. Porque você não está bem, né? Que graça tem ficar perto de um Márcio triste, de um Márcio deprimido? Não tem graça. Então deixa ele de lado. E é quando você mais precisava de alguém. Mas tudo bem, a vida ensina, não é não? Então, será que não é mais honesto mostrar como estamos? Eu acho que sim. Eu acredito que sim, essa pergunta é para mim e para você. Aceitar o estar é aceitar a fluidez da vida. É reconhecer que não precisamos ser sempre os mesmos. Podemos estar diferentes e tudo bem. Eu gosto muito dessa frase. Sempre lembro de uma das psicólogas que passaram por minha vida, né? E tá tudo bem. Podemos estar diferentes. Só que, gente, sabe o que eu penso em relação a isso? Ninguém é obrigado a aceitar você como você é também, não, viu? Tome uma dose de realidade, né? Porque esse negócio de ter que, eu sempre vou voltar nessa tecla, né? Você pode fazer, você pode ser do jeito que você quiser, mas não espere. Ser adulto significa isso também. Não espere que as pessoas vão aceitar você, ou tem que aceitar você como você, tem que te engolir, né? Tem uma amiga minha que falava assim no começo da nossa amizade, né? Olha, eu sou assim, tá? Quiser ser meu amigo assim, não quiser também, tá bem. E tá tudo bem, né? Ela avisou como ela era, avisou como ela pensava, né? Claro que depois, no decorrer da amizade, tivemos nossas diferenças também, momentos tristes, né? Felizes também, é claro. Mas acho interessante que ela sempre falava isso, né? Olha, eu sou desse jeito. Aí você pode pensar assim, nossa, que menina grossa, nossa, que menina chata. Não. Ela foi real, ela mostrou quem ela era. Você, olha, eu sou assim, tá? E você também. De repente, no decorrer da vida, se você quis sempre estar perto de alguém e ser feliz com essas pessoas, você demonstrou, de repente, quem sabe, para conquistar alguém, o seu melhor lado. E depois mostrou o seu pior, né? Também faz parte do seu ser. Você, de repente, optou por ser assim, né? Até porque você pensou assim, ó, não, se eu mostrar quem eu sou de verdade já no começo, as pessoas não vão querer ficar perto de mim, né? Vai chegar na madrugada, vai dando um soninho na gente, né? Mas... E você? Você já demonstrou quem você é de cara? Você costuma demonstrar quem você é de cara? Ou você, de repente, quem sabe, coloca uma máscara no começo para quem você é? Só depois. Minha gente. Aceitar o estar é aceitar a fluidez da vida. É reconhecer que não precisamos ser sempre os mesmos. Eu falo, né? Acabei de falar para vocês do blog também, um pouquinho mais atrás, nos blocos aí. Eu lendo hoje aquilo que eu escrevia, eu reconheço que foram fases na minha vida que passaram. Porque lá eu estava, eu não era. E quem eu era também, tinha aqueles capítulos, né? Mas eles vão passando e a gente vai transformando, vivendo. Uma vez eu vi uma frase, alguma coisa sobre o aprendizado, né? Que só o burro não muda de opinião, né? Porque ele tem as crendices dele. E isso é importante a gente trazer também, né? Acreditar e pensar que a gente está aprendendo sempre, ué. Então eu posso mudar de opinião, sim, né? Contanto que eu esteja aberto a aprendizados. Não é igual aquele cavalo ou o burro que tem uma tapadeira nos olhos que, não, só posso ir para frente, não posso olhar para o lado. Por quê? Não, porque me condicionaram a isso. Eu não posso aprender, eu não posso pensar, eu não posso pensar por mim, né? Gente, e como isso é triste, né? Tem pessoas que elas são e querem estar eternamente daquele jeito. Ela não pode mudar de opinião.
E geralmente, às vezes, para a sociedade que acha que a gente não pode mudar de opinião, quando você muda, nossa, você tá errado, não, porque você mudou, você não é mais o mesmo. E sim, exatamente, eu não sou mais o mesmo, eu mudei, eu aprendi, né? Evoluir. Evoluir, minha gente, não tem problema. O problema é regredir, né? Sabe quando a pessoa é assim, tão inteligente, né? Só exemplo que vou dar pra vocês, tá? Já aconteceu, eu já vi pessoas assim. Meninas, por exemplo, que tinham tudo pra dar certo na vida. Você vê, assim, você enxerga, tão inteligente, né? Conversa tão bem, tem tudo, né? E aí encontra um cara, é um exemplo que tô dando, mas podia ser o reverso também, tá? O inverso, na verdade. E aí encontra um rapaz aí que é ciumento, né? Ao extremo. Ele poda a menina, e a menina, por, né? Ter se apaixonado de repente tanto por essa pessoa aí, esquece da vida, larga tudo que ia fazer por causa desse amor, né? Que ela decidiu cultivar. E por isso largou tudo. Largou o estudo, largou a carreira, largou tudo, né? Para viver para aquela pessoa. Então, tipo assim, ela colocou uma tapadeira nos olhos, não olha mais pro lado, não faz mais nada. E aí se cancela, anula aquela pessoa, vive em decorrência de, né, em favor de. E, poxa, tinha uma carreira tão bonita pela frente. Aí, mais uma vez, né? É decisão dela, ela quis ser assim. Mas é fato que a pessoa não vai mais progredir como antes, né? Isso é um fato. É a mesma coisa você pegar uma parede pintada de amarelo e dizer, não, agora vou pintar de azul. Ela não vai ser mais amarelo. Por causa das misturas das cores, ela vai ficar verde, né? Mas ela não vai ser mais amarelo. E é isso. Decisão de cada um. Cada um faz aquilo que quer da vida, né? Mas eu acho triste, sim, quando a gente vê que alguém podia fazer tanto, ser tanto, por causa de alguém, né, que ia fazer mal para essa pessoa, decidiu fazer o contrário. A gente pode também, né, pensar entre o ser e estar na natureza. Pense agora comigo numa árvore. Ela é árvore, certo? Suas folhas, elas são passageiras. Elas estão verdes. Depois ficam secas. Depois caem. Mas o ser árvore continua dentro dela. Essa é a essência dela, árvore. A passagem, ou as passagens, são as folhas estarem verdes, depois secas, depois caírem, depois elas nascem novamente e assim segue o ciclo. Pense no mar, né? Vou abrir um parênteses aqui do mar para dar para vocês no Devaneios da Madrugada uma dica de leitura. Terminei de ler recentemente Nós, o Atlântico em Solitário, da velejadora e escritora Tamara Klink, né? Muitos anos atrás eu li o livro do pai dela, Paraty entre dois polos, do Amir Klink, né? E na leitura coletiva, como eu já falei para vocês, nesse mês agora de novembro, estamos lendo Jane Eyre, né? Dado Palavras Radioativas. Renieri, um beijo para você e para todas as meninas. Um abraço aí para os meus amigos também que fazem parte desse clube de leitura. E em paralelo eu li Nós, o Atlântico em Solitário, muito bom. Vou falar do mar agora, né? E fala dos perrengues que ela passou, né, durante essa travessia da França para o Brasil, mas de uma maneira poética, né? A Tamara, ela tem uma escrita poética, uma fala poética também. Se você for ver qualquer entrevista com ela, você vê, até no Vralcast, né, que é um podcast que tem no Porto dos Fundos, que é mais ligado aí pro lado da comédia, você vê que ela conseguiu ser poética, né? Então fica a dica, tá, gente? De Tamara Klink, Nós, o Atlântico em Solitário, publicado pela Companhia das Letras, tá? Eu li via Kindle, tá bom? Não vou lembrar o preço do livro agora, gente, mas acho que foi R$37, R$38 a versão digital, tá? A versão física eu não vou lembrar, porque eu não comprei a versão física, eu li no Kindle. Mas voltando ao nosso podcast. Pense no mar, ele é mar, mas suas ondas estão agitadas ou calmas, dependendo do dia. Até um termo que eu aprendi com a Tamara é pirajá,
né? É um golpe de vento que tem lá. Assim também somos nós, algo em nós que permanece, mas há muito que muda. E talvez seja nessa dança entre ser e estar que a vida acontece. A madrugada é um território de silêncio, mas também de revelações. É nesse espaço suspenso que nos permitimos pensar além das pressas do dia. Hoje, caminhamos juntos pela diferença entre ser e estar. Dois verbos que parecem simples, mas que carregam universos inteiros. O ser nos fala da essência daquilo que permanece. O estar nos lembra da transitoriedade daquilo que passa. Entre permanência e passagem, descobrimos que a vida é feita de ambos. Não somos apenas o que dura, nem apenas o que muda. Somos o encontro entre raízes e ventos. Entre aquilo que nos define e aquilo que nos atravessa. Quantas vezes confundimos ser com estar? Quantas vezes acreditamos que um estado momentâneo era nossa identidade? Estar triste não significa ser triste. Estar perdido não significa ser perdido. Estar sozinho não significa ser sozinho. A linguagem nos dá essa chave. Distinguir é o que daquilo... A linguagem nos dá essa chave, voltando aqui, Distinguir o que é daquilo que está. E talvez seja nesse detalhe que mora a sabedoria, porque aceitar o estar é aceitar a impermanência. É reconhecer que nada é fixo, que tudo se move. É perceber que até mesmo o ser se revela em camadas. Somos essência, mas também somos circunstância. Somos permanência, mas também somos instante. A árvore é árvore, mas suas folhas mudam. O mar é mar, mas suas ondas se transformam. Assim também somos nós, essência em movimento. E talvez seja isso que nos torna humanos. A capacidade de ser e estar ao mesmo tempo. De carregar raízes e ainda assim dançar com o vento. De reconhecer que não precisamos escolher entre um e outro. Podemos simplesmente existir. Existir como quem é, mas também como quem está. Existir como quem permanece, mas também como quem se transforma. Existir como quem se reconhece na essência, mas não teme a mudança. Na madrugada, essa verdade se revela com mais clareza. E é com ela que encerramos Ser e Estar, dois lados da mesma vida. E eu só quero agradecer a sua presença comigo nesse podcast, viu? Chegamos ao fim de mais um devaneio. Hoje refletimos sobre ser e estar, sobre essência e passagem. Na madrugada, talvez não precisemos escolher entre ser e estar. Podemos simplesmente existir. Obrigado por estar comigo neste momento. Que sua madrugada seja leve e que você encontre paz tanto no que é quanto no que está. Um beijo carinhoso e até quarta-feira que vem.